Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vai começar as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E neste sábado, dia 28 de junho, teremos o primeiro classificado para as quartas de final. E teremos o primeiro time das oitavas de final a se despedir do Mundial. E por ironia do destino, são dois brasileiros. Mas um confronto que não era improvável. Era um confronto muito provável de acontecer. A e B, grupo A e grupo B. A probabilidade de um ser o primeiro do grupo e a probabilidade do outro ser o segundo do grupo era grande. Na verdade, o Palmeiras tinha uma condição do grupo muito boa de ser o primeiro, o que aconteceu. E no grupo B, nós tínhamos o Botafogo, que caiu num grupo muito complicado, com dois europeus, que, sinceramente, boa parte da mídia brasileira não acreditava muito que o Botafogo conseguiria avançar de fase, por ter PSG, campeão da Champions, e o Atlético de Madrid, mas o Botafogo mostrou capacidade, vontade, organização, e aí a gente não vem falar aqui de estilo de jogo, que o Botafogo entrou no grupo para quebrar as previsões contrárias, e o Botafogo se classificou em segundo lugar. Então, esse confronto Palmeiras e Botafogo não era um confronto que você não poderia, nas suas anotações, colocar. Bom, não foi surpresa. Eu, particularmente, quem me acompanha, que eu estou acompanhando aí a Copa do Mundo de Clubes, antes de começar, eu falei, eu estou torcendo para a gente ter um Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final, porque pelo menos teremos um brasileiro nas quartas de final. Porque o que eu temia é ter todos os brasileiros jogando contra os europeus e acabar que todos os brasileiros ficassem nas oitavas de final. Não que seria demérito, na minha opinião, para o futebol brasileiro. Porque se você olhar, né, clubes europeus ficaram na fase de grupos. Times árabes que têm muito dinheiro, clube dos Estados Unidos. Da América do Sul, os outros dois representantes ficaram, que foi Boca e River. Então, o fato dos quatro brasileiros já terem avançado para as oitavas de final, na minha opinião, já é maravilhoso. Qualquer coisa acima disso é esplêndido, espetacular. Então, eu torcia para isso, justamente para um brasileiro estar nas quartas de final. E aí é óbvio que muita gente vai falar, porra, mas aí passa um, vai ter a zoação. Pô, irmão, na boa, eu não estou pensando no micro. O que é você pensar no micro? Pensar no clube individual. Eu estou pensando no macro. Eu penso como representação do futebol brasileiro. E como representação do futebol brasileiro, eu acho legal, independente de quem seja, ter pelo menos um brasileiro. Poderíamos ter três, poderíamos ter dois. Agora, nenhum, isso não vai acontecer. Então eu pensei por esse lado. Nenhum brasileiro, isso não acontece. Um a gente vai ter. Quem quer que seja. Ou Palmeiras ou Botafogo. Bom, de cara, já dou os parabéns aos dois. E agora vamos para o confronto. Quem é que leva vantagem? Tem vantagem? Não tem? Então, eu vou fazer a minha análise e vou dar o meu palpite ao final da minha análise. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, meu amigo torcedor do Palmeiras, meu amigo torcedor do Botafogo, e aqueles torcedores que vão secar, de repente vão secar até os dois, mas não vai ter como, né? Um vai passar, né?
Mas eu acredito que boa parte dos paulistas vão secar o Palmeiras para o Botafogo passar. Acredito eu que torcedores de Vasco, Botafogo e Flamengo vão cercar o Botafogo para o Palmeiras passar, porque não tem jeito. Né? E o restante do país aí vai ficar meio dividido, né? Principalmente porque os dois são do eixo, como principalmente o Nordeste e o Sul do país se referem ao Sudeste, o eixo. Então, de repente, eles vão escolher um time para torcer ou não vão nem prestar atenção no Mundial de Clubes. Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magrela aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração que cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E mais um detalhe, agora você pode hypar os vídeos que você está assistindo. Simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai e clica. Hypar é dar pontuação. Então, além de curtir, não esqueça de hypar o vídeo do seu amigo Magalhães. Então vamos lá, cara. Eu falei num vídeo aqui atrás, no vídeo anterior, nos dois últimos vídeos, eu fiz uma análise estatística, tá? De como foi o desempenho do Palmeiras e como foi o desempenho do Botafogo na fase de grupos, tá? Então eu vou relembrar rapidamente como foi o desempenho, tá? Em números. Números. O desempenho de um, o desempenho de outro. Então vamos lá. O Botafogo, na média dos 3 jogos, o Botafogo teve 34% de posse de bola. 34%. Eu sei que a torcida do Botafogo vai falar, mas Magalhães, o Botafogo jogou contra o PSG, jogou contra o Atlético de Madrid, 2 times europeus, 2 times qualificados. Eu sei, tá? Eu sei. Eu não estou falando se o Botafogo foi pior ou melhor que o Palmeiras, não é nada disso. São apenas números, beleza? Então, o Botafogo teve 34% de posse de bola. O Botafogo chutou 23 vezes, 13 em direção ao gol, ou seja, mais da metade. O goleiro do Botafogo fez 26 intervenções. O Botafogo fez 52 desarmes. O Botafogo teve um total de passes, 1.047 passes. Na média, 349 passes por jogo. Precisão nos passes, 79% de precisão, ou seja, abaixo de 80%, que é considerado ideal. O Botafogo fez 49 faltas, tomou 5 cartões amarelos, nenhum cartão vermelho, teve 2 impedimentos e apenas 4 escanteios. Vamos aqui para o Palmeiras. O Palmeiras teve 48% de posse de bola na média dos 3 jogos, ou seja, bem acima desculpa, do Botafogo. Bom, isso aí a gente tem que levar em consideração os grupos, tá? Mas eu não quero fazer comparação, mas a gente pode fazer o seguinte: será que o Palmeiras, se tivesse no grupo do Botafogo, o Palmeiras conseguiria ter essa média de posse de bola? Será que se o Botafogo tivesse no grupo do Palmeiras, a posse de bola do Botafogo seria tão abaixo como foi? Ou seria mais acima? Bom, minha opinião é o seguinte: eu acho que se o Botafogo estivesse no grupo do Palmeiras, a posse de bola do Botafogo seria mais alta. E, na minha opinião, se o Palmeiras estivesse no grupo do Botafogo, acho que pelo estilo de jogo do Palmeiras, a posse de bola seria menor do que ela teve. Então, a gente fazendo essas comparações, tá? Eu acho que se tivessem grupos trocados, ficaria mais ou menos equivalente. O Botafogo teria mais posse de bola no grupo do Palmeiras e o Palmeiras teria menos posse de bola no grupo do Botafogo. Eu só acho
que no primeiro jogo do Botafogo, no segundo tempo, o Palmeiras teria um desempenho melhor do que o Botafogo teve. Tá? E eu acredito, talvez, que no jogo contra o Atlético de Madrid, o estilo de jogo do Palmeiras tivesse algumas diferenças que pudesse fazer o Palmeiras ficar um pouquinho mais com a posse de bola. Mas isso é o talvez. Tá? Então o Palmeiras teve 48% de posse de bola. O Palmeiras chutou 50 vezes, o dobro do Botafogo. Só que o Botafogo chutou 26 vezes, só que o Botafogo chutou 13 em direção ao gol. O Palmeiras chutou 50 e os mesmos 13. Ou seja, o Botafogo foi mais assertivo. O Palmeiras desarmou 45 vezes, o Botafogo desarmou mais, até pela forma como o Botafogo jogou contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Número de passes. O Palmeiras teve 1.055, só mais do que o Botafogo. Teve uma média ali de 351 passes, né, em média, e teve 82% de precisão, ou seja, o Palmeiras foi mais preciso no espaço do que o Botafogo. E aí conta também o fato do Botafogo correr mais atrás da bola do que o Palmeiras. O Palmeiras ficou mais com a bola, então ele correu menos atrás da bola e ele ficou um pouquinho mais com a bola, e principalmente ali na saída de bola, conseguiu trabalhar um pouco melhor. O Palmeiras fez 45 faltas, cartões amarelos tomou 6, nenhum vermelho, 4 impedimentos, 17 escanteios. Então a gente pegou esses números dos 3 jogos, fica nítido, né, que o Palmeiras foi mais regular. O Palmeiras não foi um time nem muito reativo. Eita! Nem muito reativo, desculpa. Nem muito reativo e nem muito ofensivo. Não foi um time que priorizou a posse de bola. Não foi um time que priorizou o contra-ataque. O Palmeiras ficou ali no meio tempo. Acho que isso tem muito a ver com o grupo que o Palmeiras pegou. O estilo dos times que o Palmeiras pegou. Já o Botafogo foi um time basicamente reativo. O Botafogo só teve o primeiro tempo do primeiro jogo que o Botafogo foi propositivo. O restante dos outros 5 tempos, o Botafogo foi reativo. O Botafogo correu atrás da bola praticamente a fase de grupos inteira. O Botafogo foi um time que jogou no contra-ataque basicamente a fase de grupo toda. Então, foram estilos diferentes. Mas eu condiciono, não tem como não falar, a condição de cada grupo. Tá? Então, foi assim que avançaram. E como é que chega nas oitavas de final? Quem é que chega mais empolgado? Vamos ser bem sinceros. O Palmeiras fez um grande jogo contra o Porto. Depois jogou contra o time árabe, fez um jogo bem regular, melhor, era mais time, e ganhou. E fez um jogo bem abaixo contra o Inter Miami. O Botafogo fez no primeiro tempo bom no primeiro jogo, segundo tempo horroroso, horroroso. O jogo contra o PSG, o Botafogo jogou para não perder, acabou ganhando, se defendeu muito bem, foi até destacado, o próprio treinador do PSG falou que o Botafogo foi o time que mais dificultou, que melhor marcou o PSG. Tá? E no segundo jogo, no terceiro jogo, o Botafogo jogou contra o Atlético de Madrid também para não perder. Também para não perder. O tanto que no jogo contra o Atlético de Madrid, o Botafogo não deu um chute em direção ao gol. O Botafogo não deu nenhum chute em direção ao gol do Atlético de Madrid. Mas se a gente for falar quem é que fez um jogo bom na fase de grupos, na minha opinião, foi o Palmeiras. O Palmeiras teve melhores momentos de futebol do que o Botafogo. O Botafogo entrou no grupo para tentar se classificar e conseguiu. O Palmeiras para se classificar, mas também jogar. Mas não tem como não condicionar
que eram grupos completamente diferentes. O grupo do Palmeiras talvez fosse o grupo mais fácil e o do Botafogo mais difícil, tá? Então tem esses pontos. O que que isso leva para esse confronto desse sábado, dia 28? Bom, a gente leva o seguinte, que o Botafogo, se precisar, sabe marcar muito bem. Vai dificultar o Palmeiras. A gente sabe que o Botafogo e o Palmeiras têm uma coisa em comum. Os dois são muito bons no contra-ataque, tá? O Botafogo, para mim, leva uma vantagem porque o Igor Jesus, o centroavante do Botafogo, é melhor do que qualquer atacante que o Palmeiras tenha. Tira o Estevão. Só que se o Estevão jogasse é, 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 nessas partidas, o que a gente imagina que ele jogue é que ia equilibrar. Só que o Estevão já tá pensando no Chelsea, cara. Na boa, ele já tá pensando no Chelsea. O moleque só tem 17 ou 18 anos, pô. É complicado, né, cara? Mas o Igor Jesus é melhor do que os dois centroavantes que o Palmeiras tem. E ele puxa o contra-ataque muito bom. O Palmeiras tem um meio-campo que tem ali uma condição de jogadores com qualidade. O Botafogo também tem um Savarino ali que sabe armar, tem agora um outro argentino, né? É um garoto de 18, 19 anos. Tem um outro argentino que é um pouco. Acho que é argentino também, que é mais cascudo. Tem três jogadores ali no meio campo que podem armar, mas só está jogando o Savarino. Tem um jogador pela ponta, o Arthur, que eu acho ele meio ali. Se você pegar jogadores pelas pontas, acho que o Palmeiras se equilibra. Tem uma boa zaga o Botafogo, o Palmeiras também tem uma boa zaga, tem laterais de boa qualidade, tá? Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo. Acho que os times são bem equivalentes. São bem equivalentes. Mas eu vejo um Botafogo, um time mais coeso, que consegue jogar no espaço mais curto, pelo que demonstrou em relação à marcação. Agora, eu não sei se o Botafogo vai jogar com três volantes contra o Palmeiras, igual jogou contra o Atlético de Madrid, igual jogou contra o PSG. Eu acredito que o Botafogo não vá ter a mesma postura com o Palmeiras. Eu não acredito que a postura do Botafogo seja a que ele teve contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Eu não acredito. Eu acredito que o Botafogo vai ter uma postura. Não é que vai te respeitar ou achar que o Palmeiras é fraco, mas o Botafogo já conhece. O jogador já conhece o Palmeiras, sabe quem é o Palmeiras. Então eu acredito que o Botafogo vá para esse jogo contra o Palmeiras mais aberto, com talvez dois jogadores de criação, ou talvez com dois jogadores pela ponta. Quem sabe até com o Cuiabano iniciando pelo lado esquerdo, o Arthur pelo lado direito e três no meio, com o Savarino caindo mais pelo meio, igual o Botafogo jogou algumas vezes aqui no Campeonato Brasileiro. Então, o que o Botafogo fez na fase de grupo, eu não acredito que ele vai levar para esse confronto contra o Palmeiras. A não ser que ele tenha uma vantagem. Faça 1-0 e aí o Botafogo pode fazer o que fez contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Mas eu acho que para começar, o Botafogo não vai começar apenas se defendendo e deixando o Palmeiras jogar. Porque se o Botafogo se defender e tiver que o Palmeiras comandar o jogo, o Palmeiras tem uma dificuldade de criação, porque não é característica do Palmeiras também. Então eu acho que teremos um jogo muito pegado, um jogo muito pouco jogado, e um jogo aonde quem conseguir atrair o adversário para que ele dê um espaço para o contra-ataque vai levar vantagem.
Tipo, aquele que fizer uma marcação alta e conseguir sair jogando e pegar um espaço, né? Porque precisam disso, o Botafogo precisa de espaço, o Palmeiras precisa de espaço, mas eu não acredito que o Botafogo jogue igual jogou na fase de grupos. O Palmeiras eu acredito que jogue igual jogou contra o Porto, igual contra jogou o time árabe. Acredito que o Botafogo jogue como jogou o primeiro tempo do primeiro jogo. Mas por se conhecerem, e eu acho que os dois treinadores portugueses, vão se preocupar mais em não perder do que ganhar. Eu não acredito num jogo bonito, acredito num jogo muito truncado, jogo muito paralisado, muito picotado, um jogo nervoso, que talvez vá se levar para a prorrogação e até nos pênaltis. Cara, o meu palpite, o meu palpite é o seguinte: se tiver uma decisão no tempo normal, se tiver para mim uma decisão no tempo normal, eu apostaria no Botafogo, tá? Se for no tempo normal, eu apostaria no Botafogo. Nos pênaltis, o Palmeiras tem um problema para bater pênalti, né? São dois goleiros que pegam muitos pênaltis, né? Mas nos pênaltis eu não vou apostar. Eu apostaria que se tiver um vencedor no tempo normal, até na prorrogação, eu acho que no tempo normal daria Botafogo. Mas qual é o meu palpite real? O meu palpite real é que esse jogo vai ser definido nos pênaltis. Esse é meu palpite real, que esse jogo vai ser definido nos pênaltis. Então tá aí a minha análise, o meu palpite para essa definição. Então teremos o primeiro classificado para as quartas de final, o time que vai continuar nos Estados Unidos, e teremos o primeiro time retornando para o Brasil. E quem retornar para o Brasil, eu peço que a torcida aplauda o seu time. Não encha a ponte de dedo e fique criticando. Aplauda o seu time. Eu estou falando isso por quê? Porque eu já vi canais, tanto do Palmeiras quanto do Botafogo, dizendo que vai ser humilhação ser eliminado por um brasileiro. Tanto botafoguenses falando que vão se sentir humilhados se forem eliminados pelo Palmeiras, e os palmeirenses dizendo que vão se sentir humilhados para ir para uma Copa do ter ido para uma Copa do Mundo e ser eliminado por um brasileiro. Discordo completo desses que pensam assim. Mas tem torcedores e canais dos dois times pensando dessa maneira, da qual eu discordo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!